Seja bem-vindo a mais uma estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre os capítulos 25, 26 e 27 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de começarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. A gente também tá no Facebook e no TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica pros seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não se esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para que você receba as notificações quando saírem episódios novos e também ajudar a gente a chegar em mais ouvintes. Além disso, né, se você puder, e se você escutar a gente no Spotify, deixa lá aquela avaliaçãozinha marota, as estrelinhas que você achar que a gente merece. É bem rapidinho e ajuda muita gente. Estou dando essa dica, né? 5. Lindo número. Eu acho. Mais bonito do que ele não tem. E antes de começarmos o episódio, vamos falar o que aconteceu nos capítulos anteriores. Os capítulos anteriores foram cheios de encontros. Finalmente pudemos conhecer melhor o Jonathan Strange e vimos como ele descobriu sua vocação como mago, depois de um encontro bem atrapalhado com o Vínculos. Em seus estudos mágicos, ele também conhece os nossos queridinhos Mr. Honeyfoot e os Segundos, saudades Segundos. E por fim, ele conhece o Mr. Norrell, e esse primeiro encontro é uma grande torta de climão. Vamos pro capítulo 25, o ensino de um mago, que pega ali entre setembro e dezembro de 1809. Depois que o Jonathan faz as pazes com o Mr. Norrell, ele é convidado à casa do mago para um café da manhã, né, e para discutir o futuro dele como um mago. O Mr. Norrell, ele já chega entregando, assim, 10 laudas com plano de estudos para os próximos 3 ou 4 anos, né? Enfim, é uma graduação. E aí, ele, obviamente, acha, assim, que é muito pouco tempo, assim, 3, 4 anos não é muita coisa, mas ele vai fazer o máximo que ele pode para ajudar o Jonathan em tão pouco tempo e eles precisam começar de algum lugar, né? Então, o Mr. Norrell, ele diz, né, tem inveja, ele fica ali devaneando a respeito de estudar magia. Ele diz que tem inveja do Jonathan, né, porque ele vai estudar magia. E estudar era muito mais agradável do que praticar magia, porque a magia era cheia de desilusões e frustrações, né? Então, assim, você tenta e às vezes dá errado. E aí, assim, né, a cara de pau dele tem a pachorra de dizer: todos os grandes magos da Inglaterra são companheiros e guias uns dos outros. O empenho sistemático traz como recompensa o aumento do conhecimento e, o melhor de tudo, não se faz necessário pôr os olhos em qualquer semelhante no espaço de um mês, se assim desejar. Eu não aguento a cara de pau desse homem. Ai, gente. O bom é que não tem mais mago nenhum na Inglaterra, né? Então, assim, que rede de apoio é essa? Não é? Porque até então era só o Norrell se auto-apoiando. Até agora tem o Jonathan. Ele tava acabando com todo mundo. Aí Exatamente. Hoje já são, assim, amigos e rede de apoio, né? Que cara de pau desse ser humano. Não, e eu amo a ideia de que é um grupo de apoio e tudo mais, mas que não precisa se encontrar em pelo menos um mês. A grande graça de estudar é não ter que ver ninguém, assim, por um mês, né? Socorro! Ai, meu Deus. Nossa, o Norrell sempre surpreende com as tiradas dele. É, né? Quem disse que ele não era uma pessoa bem-humorada? Não é? Ai, adoro. E aí, então, eles vão seguindo para a biblioteca, né? Porque, afinal, eles não podiam perder tempo, né? Tinham que começar esses estudos o mais depressa possível. E chegando lá, o Jonathan repara que existem várias lacunas e muitas prateleiras vazias nas estantes. E isso meio que destoava da sofisticação, do cuidado, do apuro que era a biblioteca do Norrell, né? Que era a mina dos olhos dele. Então, tava tudo arrumado, tudo cheio de espelhos, tudo pronto para ele. Então não fazia muito sentido, tava meio destoando esse monte de espaço vazio sem livro. Antes de partir, então, para o estudo dessas 10 páginas aí com a bibliografia básica sugerida pelo Norrell, o Jonathan, ele quis saber, né, a opinião do Norrell a respeito do uso de criaturas mágicas, né, dos criados mágicos. Qual que seria a utilidade de usá-los, né, e
quais os perigos a que o mago estava exposto quando tratava com eles. O Norrell, como a gente já sabe de episódios anteriores, achava que a importância deles era muito exagerada e que os riscos eram subestimados. Para ele, Shaston, né, que ele cita essa pessoa, não fica claro se é um mago ou não, mas provavelmente é um mago historiador. O Norrell diz que o Shaston chegou muito perto de desvendar a natureza desses seres, né? Ele dizia que os homens e os seres mágicos, eles continham em si a faculdade da magia e a faculdade da razão. No homem, a razão é forte e a magia é fraca, e já com os seres mágicos era o contrário. Então, os seres mágicos tinham muita magia e pouco juízo. Não dá pra dizer, assim, até agora, que não faça algum sentido essa afirmação, né? Pelo pouco contato que a gente teve com as criaturas mágicas, a gente sabe que juízo não é o forte delas. Uhum. E eu fico curiosa a respeito de uma coisa, né? A gente sabe que a magia, ela não é acessível a todos os homens, né? Tem alguns que têm mais poderes, outros não. A gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso um pouco mais pra frente, né? Sobre como esse poder funciona no corpo de um mago. Mas sem me antecipar, tem pessoas que não têm acesso a magia nenhuma. E os seres mágicos, né? Todos eles têm magia, todos eles são como o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ou eles têm, sei lá, personalidades diferentes, propósitos diferentes. Né, eu fico curiosa, assim. Sim. Tipo, saber mais, né? Quero encontrar outras criaturas mágicas. Eu fiquei rememorando aquelas histórias que a gente viu nas notas de rodapé. E, assim, uma coisa a gente pode meio que cravar é que eles gostam de sequestrar pessoas. Isso, exatamente. Prefiro, então, não me encontrar com essas criaturas. Melhor não é mesmo? O Norrell, ele acreditava que devido ao fato de o Rei Corvo, que ele inclusive admite nessa hora, né, que o Rei Corvo foi notável como mago e como rei, o Norrell tá cheio de surpresinhas, né, nesse capítulo. Então, assim, devido ao fato do Rei Corvo ter governado a Inglaterra e o Reino Encantado ao mesmo tempo, ele acabou estimulando esse intercâmbio e a convivência entre os dois povos. E aí, dessa forma, as criaturas mágicas, elas foram cada vez mais fazendo parte da magia inglesa, ao ponto de que mesmo os grandes magos áureos consideravam essas criaturas indispensáveis. Então, o Norrell acaba mencionando que, abre aspas, né? Meu próprio exemplo deixa claro que quase todos os tipos respeitáveis de magia são perfeitamente realizáveis sem a assistência de um deles sequer. O que já fiz eu que exigisse a ajuda de um ser mágico? O que, não é, Norrell? Não sabemos. Dá pra entender que quando ele menciona esse tipo respeitável de magia. Mas, assim, a cara dele nem treme em fazer uma pergunta dessa, quando a gente sabe que ele estava envolvido sim, e que ele já fez coisas sim que exigisse o uso de um ser mágico. Porém, ele logo acaba admitindo que tem alguns tipos de magia que são impossíveis de realizar sem o auxílio dos seres mágicos. E ele também diz, né, caso isso acontecesse, caso um deles se encontrassem nessa situação, eles tinham que proceder com o máximo de cautela possível, porque os seres mágicos, eles são seres, assim, super antigos, né? Então, eles sempre estariam em vantagem, porque eles já trataram contra os magos, e eles já sabiam o que fazer. Enquanto que o Norrell e o Jonathan, eles estavam meio isolados, né? Tipo, da magia que estava rolando. Então, assim, eles surgiram aí depois de séculos de abandono, de ninguém saber onde estavam essas criaturas. E outra coisa, né? Pelo que a gente já viu com o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, não tem nenhum trato com um ser mágico, até onde a gente sabe, que o ser mágico não tente tirar vantagem. Sim. Né? Nunca é uma situação onde os dois estão em equilíbrio. Talvez aqui na experiência, pelo fato do Mr. Norrell não ter tanta experiência, não é, com essas criaturas, ele foi mais facilmente manipulado. Talvez na época dos magos áureos, né, como eles tinham mais conhecimento, tinham mais o jeitão ali de fazer as coisas, essa troca tivesse mais equilibrada, não é? Mas o Jonathan, ele tem que estar preparado, porque se ele precisar em algum momento encontrar e tratar com essas criaturas, ele vai precisar usar muito da astúcia dele pra não ser passado pra trás, como o Norrell foi. Eu sinto que, assim, de maneira geral, acho que ele já sairia melhor, porque eu acho ele mais safo do que o Norrell. Eu acho também, bem mais safo. E aí, Norrell termina o assunto com uma frase bem significativa. Ele diz que, em parte alguma, o declínio da magia inglesa é melhor entendido do que nas outras terras. E
pelo que a gente vem acompanhando, né, com o Steven lá nas outras terras, nos bailes, a gente sabe que esse palpite dele, essa opinião dele não tá de todo errado, porque de fato lá tava caindo aos pedaços. Sim. Era a olhos vistos, né? Não, e também tem o fato de que criaturas que conviveram com o Rei Corvo e que viveram no momento do auge da magia, que viram a magia ruir, ainda vivem lá, né? Sim, então, eles podem saber de alguma coisa que os magos dos dias de hoje não sabem. Sim, é verdade. Então, nas outras terras, a gente pode encontrar informações que na Inglaterra não tem. Não está disponível. Enfim. E o Jonathan, ele sugere que, pelo fascínio, né, que essas criaturas exercem nas pessoas, utilizá-los uma vez ou outra poderia ajudar a popularizar a magia, né? Até porque a gente sabe que, como a magia é conhecida pelas pessoas comuns, esse conhecimento está muito relacionado ao Rei Corvo, o uso dessas criaturas mágicas, né? O senso comum das pessoas sempre relaciona a magia a essas criaturas, que eram muito populares na época, e por mais que isso fosse verdade, o Norrell, ele continuava achando que não valia a pena se envolver com esses seres mágicos. E a gente vendo o que aconteceu entre o Norrell e o Cavaleiro de Cabelo de Algodão e a pobre da Lady Pole, a gente sabe que o Norrell tem um pouco de razão, porque se você não tiver preparado de fato, você é passado para trás, com certeza. E aí, num determinado momento, o Mr. Norrell sugere que o Jonathan leia um determinado livro. E é um momento super estranho, porque o Norrell, ele parece que tá numa briga interna entre o que ele disse e o que ele acredita, sabe? Porque o Norrell é do tipo de pessoa que não empresta livro. Não empresta livro. Ele, na verdade, ele quer todos os livros pra ele. A gente já viu isso antes, não é? Então, ele sugere emprestar, mas parece que ao mesmo tempo ele se arrepende de falar isso em seguida. Então, ele tá ali, ele quer dar o livro e puxa, enfim. É muito engraçada essa cena. Mas, em determinado momento, ele acaba entregando o livro pro Jonathan. E é muito engraçado porque, tipo, depois que o primeiro vai, os seguintes vão muito mais facilmente. E quando termina essa cena, o Jonathan tá com uma pilha gigantesca de livros na mão pra ler. Só que não é só de estudos e de discussões que sobre magia, né? Que os dois magos mais promissores da Inglaterra vivem. Então era necessário cultivar a amizade com pessoas poderosas e muito bem relacionadas, né? Os políticos. Toda aquela trama que a gente já vinha acompanhando nos capítulos anteriores. E aí, pouco tempo depois do Jonathan se tornar discípulo do Mr. Norrell, o Norrell já estava super orgulhoso e entusiasmado com o avanço, com o aprendizado do Jonathan, né? Ele era um ótimo aprendiz. O Norrell só tinha elogios à inteligência do Jonathan e ao seu talento natural para praticar magia. E também para aprender, não é? Tem uma conversa em que o Norrell tem com o Sir Paul, que ele fala que o Jonathan entende algumas questões que pra ele foram muito difíceis, mas assim, tipo, rapidamente. Então, dá pra ver que o Norrell tá todo assim, ai, que orgulho desse menino, sabe? Eu que criei. O meu guri. Meu guri, exato. E, surpreendentemente, o Norrell se mostrou muito humilde nessa apreciação, nesse reconhecimento dos talentos desse aluno dele, né? O primeiro aluno tá mostrando que o Norrell até que é um bom professor. A influência que o Jonathan teve nele foi positiva, né? Assim, fez aflorar nele coisas positivas, sentimentos positivos, né? Ele pode-se dizer que ele é uma pessoa melhor agora. Não é? Olha aí, quem pouco diria? Melhor, eu diria. Isso, exato. E aí, nessa conversa com o Sir Walter, que eu citei anteriormente, né? Enquanto o Mr. Norrell tá lá falando sobre todos os feitos do Jonathan, o Sir Walter fica meio assim, mas calma lá, o senhor é que é o mago fodão do momento, né? Vamos combinar que você precisou andar para que o Jonathan pudesse correr. E o Norrell, ele rejeita esses elogios, né? O que é muito engraçado, porque o Norrell, ele gosta de ter, né, aquele ego massageado, né? Exatamente, não é? Exatamente. E ele acaba reconhecendo que esse crédito, na verdade, pertence de fato ao Jonathan, né? Pelo seu espírito questionador e pela sua percepção aguçada. Norrell, assim, muito maduro. Não esperava. Realmente foi uma surpresa. Foi uma surpresa. E, infelizmente, ou não, a recíproca não era bem verdadeira. A verdade é que o papo do Mr. Norrell não era daqueles muito agradáveis, que te deixavam muito entusiasmado, né? E ele, cheio das suas manias, acabava deixando o Jonathan doido. E ele não sabia muito bem o que pensar sobre o professor dele.
ao mesmo tempo em que o Norrell era reconhecido, né, e se mostrava como um excelente mago, ele era também uma das pessoas mais chatas e insuportáveis da Inglaterra. E o Jonathan, né, todo espirituoso, todo cheio de energia, tendo que lidar diariamente com o Norrell, que é um porre. Imagina, né? Coitado, tava sofrendo. Eu tenho um pouco de pena dos dois aí, no caso. Sim, eu tenho também. E por mais que o Norrell de fato desejasse passar todos os seus conhecimentos, todos não, mas boa parte dos seus conhecimentos para o Jonathan, era difícil para ele deixar para trás aqueles hábitos que ele praticava, né, com os outros magos, né, cheio de segredos e dissimulação. E isso não passava despercebido pelo Jonathan, né? A gente começou vendo lá atrás alguns livros sumindo da biblioteca. E o Jonathan acabava percebendo no Norrell muitas contradições nas coisas que ele dizia, nos seus ensinos, e ele era extremamente astuto, né? E o Norrell, como era bem falador, acabava não percebendo que o Jonathan percebia, sabe? É verdade. O quanto o Norrell tava tentando engabelá-lo. Ele, às vezes, esquecia que ele não queria contar alguma coisa pra ele, e no momento eu falava assim. Num certo dia, o Norrell estava explicando pro Jonathan como, ao transferir os seus poderes para um objeto, o mago poderia ficar extremamente vulnerável, sendo esse objeto um anel, uma pedra, enfim, o que o mago quisesse. E aí, nesse momento, o Jonathan pega ele na mentira. Por quê? Numa semana anterior, o Norrell havia dito que objetos mágicos eram lendas, né? Eles não existiam. Só que agora, ele tá dizendo que eles existiam e que ele não recomendava que um mago fizesse isso. E o Jonathan acaba confrontando o Norrell de uma forma educada, mas assim, tipo, você disse outra coisa antes, então, peraí, o que é a verdade aqui? E sendo bem debochado do jeito que a gente sabe que o Jonathan é. O Norrell fica extremamente desconcertado. Extremamente, é tanto que ele dá uma parada ali, não consegue continuar a aula e precisa parar pra tomar um chá. Ele ficou assim, sem resposta, né? Tela azul e vamos mudar o tema. E o Jonathan, ele foi muito maduro nesse momento, porque ele acaba, tipo, não, acho que foi eu que me enganei, assim. Ele acho que eu tô doido, né? Desculpa. Olha, eu achei, assim, muito, muito adulto da parte dele, porque, tipo, eu ficava assim, e aí, bicha? Como é que pode? Tu disse uma coisa, agora tá dizendo outra. Tipo, ia confrontar até o final, fazer a pessoa admitir que errou. É verdade. Né? Isso o Norrell sendo todo cheio de si, seria engraçado vê-lo admitindo. Sim, sim. Tinha mentido antes. Enfim, essa parte ela é interessante, ela é bacana pra gente entender como funciona a magia nesse universo, né? A gente fica entendendo aqui que os poderes do mago, eles podem progressivamente enfraquecer com doenças ou com a própria velhice do mago. Tem um exemplo que o narrador dá, que um resfriado, uma febre, um adoecimento qualquer, por exemplo, eles podem temporariamente enfraquecer os poderes do mago ou deixá-lo estar incapacitado. E aí, por isso, que alguns magos se utilizavam desses objetos mágicos, como o que eu falei antes, anel, uma pedra e tudo mais, porque assim, ele conseguia guardar a maior parte do seu poder naquele objeto e utilizá-la durante toda a vida, sem correr o risco de ao envelhecer ou de adoecer, acabar perdendo esses poderes e não acessando eles novamente. E a gente entende, assim, que os poderes, eles são inerentes ao mago e que são muito ligados ao seu organismo. E eles são basicamente como a nossa saúde, né? Que vai ficando frágil conforme a gente envelhece. E dependendo do nosso estilo de vida, a gente pode acabar desenvolvendo mais essa magia ou não, né? Eu fiquei pensando, sabe? Por exemplo, a gente tem no nosso DNA programado um certo padrão físico, uma tendência para certas doenças, e com o estilo de vida a gente pode facilitar que essas doenças, por exemplo, apareçam ou evitá-las, ou até diminuir a intensidade em que elas venham, né? Então, eu fiquei pensando assim, tipo, você, como mago, você talvez tenha um nível de potencial de magia, tá entendendo? Sei lá, você consegue chegar de 0 a 100, mas dependendo do estilo de vida que você leva, você pode nunca atingir esse potencial, tá entendendo? Sim. Sei lá, você é um mago que não cuida da saúde, que não se exercita, que não se alimenta bem, você não vai atingir todo o seu potencial, então cuide da sua saúde.
Eu fiquei lendo e achei que seria uma boa comparação com o sistema imunológico, né? Me pareceu muito. Excelente. Porque é uma coisa assim que, tipo, sei lá, se você se resfria, você tá mais doentinho, né? E aí a sua magia enfraquece. Enquanto você vai ficando mais velhinho, de fato, a gente vai ficando mais fraco, pega uma doença mais... Assim, uma doença simples, às vezes, atinge a gente de uma forma mais... uma gripe, né, na velhice pode ser fatal. Pois é, então achei que ficou bem, assim, que pelo que ela falou, me pareceu coisa muito ligada ao sistema imunológico. De fato, faz total sentido. E enquanto o missionário falava, né, sobre como ele não recomenda o uso de objetos mágicos, ele usa o exemplo da história da filha do mestre de Nottingham como um exemplo de que esses objetos eles podem causar muitos problemas na vida de um mago. E aí há uma nota de rodapé gigantesca, né? Tem acho que uns 3 ou 4 páginas. 3 ou 4 páginas contando toda essa história. Que é muito interessante, muito divertida. Ela é bem longa, mas vale a pena ler. Não pulem. Não pulem nenhuma nota de rodapé, na verdade. Essa é sempre a nossa recomendação. E uma das coisas interessantes dela é que ela nos dá muitas pistas de que por mais que a profissão de mago fosse dominada pelos homens, a magia, ela não era uma dádiva concedida apenas a eles. Isso é muito legal, de fato, porque é uma história em que as protagonistas são mulheres, né? Sim. E essas mulheres, elas também podiam ter poderes, mas como em muitos outros aspectos do nosso passado, e infelizmente dos dias atuais, as mulheres elas não podiam ter acesso e viver como os homens, né, de forma igualitária, numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Mas isso não significa que elas não iam lá e faziam as coisas acontecerem, né? Dentro das possibilidades delas, mas elas agiam. E, enfim, é uma história bem interessante. Eu gostei bastante desse relato. E a vilã da história, né? Eu não lembro o nome dela agora. Acho que é Margaret, alguma coisa. Não tenho certeza. Eu acho ela bem bruxona, bem assustadora. E depois, quando você vê, assim, o plot twist do plot twist lá no final, você percebe, assim, que a realidade, às vezes, ela é bem menos glamurosa. Bem menos glamurosa, de fato. E que a mulher, ela é demonizada. Sim, sempre, né? Fica aí a denúncia. Alguns dias depois, o Jonathan acabou precisando tirar uma folga para poder escolher a residência nova dele, né, com a Arabella. Eles, de fato, resolveram fixar a residência ali em Londres, de uma vez por todas. E aí o Norrell, né, voltou a comentar com o Drawlight que essa situação o desagradava muito, né? Tipo, não gostava de o Jonathan ser casado, né? Porque caso ele não fosse, ele poderia até morar ali na casa do Norrell mesmo, para eles não perderem um minuto de estudo, né? Assim, Deus me defenderei, né? Gente, que pesadelo morar com o Norrell. Deve ser insuportável. Socorro. E quem não gostou disso foi o Drawlight. Por quê? Ele não gostava dessa influência que o Jonathan vinha exercendo ali no Mr. Norrell, né? Então ele já começa logo a falar pro Norrell quanto essa mudança hipotética do Jonathan seria inconveniente para a vida dele ali, né? Sim. Ele menciona que o Norrell tinha assuntos confidenciais com gente importantíssima dos ministérios e tudo mais, e que a presença do Jonathan ia trazer problemas e dificultar as coisas. Só que o que esse coitado não sabia é que não só o Mr. Norrell tinha planos para incluir o Jonathan nesse esforço de guerra, como ele já tinha até apresentado ele pros ministros, que de fato no início não gostaram de ver uma pessoa extra ali se metendo em assuntos confidenciais. Mas depois que eles viram, né, ouviram na verdade as ideias do Jonathan, eles ficaram bem empolgados. E o Norrell considerava que o Jonathan era muito talentoso e que seria uma burrice não usar esses talentos, essa inteligência dele para acabar com a guerra, né? Destruir os franceses. A chegada do Jonathan, na verdade, foi muito bem-vinda. Ele passou a fazer parte, né, importante ali dos planos dos ministros. E as coisas que antes eram super complicadas, e o Norrell é uma pessoa super burocrática, né? Coisa que estava parada, que não ia para frente, passaram a ser feitos assim, facilmente, rapidamente, porque o Jonathan era agilizado e também porque o Norrell, ele não tinha talento para criar horrores, para imaginar horrores, que era basicamente ali a natureza
da ajuda deles, né? Que era, tipo, enviar sonhos, agouros. Ai, eu achei esse plano sensacional. E eu amo o fato de que o Norman não é criativo o suficiente pra mandar bons pesadelos. Porque eles estão tentando mandar pesadelos pro imperador russo, né? Pro Czar, Kremlin, né? Czar, enfim. E aí, eu adoro que uma das sugestões, eu não lembro de quem exatamente, mas tem uma sugestão que é chamar escritores pra criar pesadelos pro missionário mandar. E aí um dos meninos diz assim, olha, magos até tudo bem a gente usar, mas escritores não. Tipo assim, aí já é longe demais, Aí né? já é longe demais. Eu ri demais nessa parte, gente. Eu achei sensacional. É tão bobo que é engraçado, sabe? Assim, que como esses caras, assim, que estão ali na guerra e tudo mais, como eles têm uma mente boba, né? Super. Tanta coisa pra fazer. E eles têm umas ideias, assim, tão juvenis, mas... Super juvenis. Homens, né? Botassem mulheres, tinham resolvido essa guerra em 2 segundos. 2 segundos, né? E vamos agora pro capítulo 26, Orbe, Coroa e Cetro. Isso se passava em setembro, né, de 1809, então estava rolando enquanto o Jonathan estudava com o missionário. Era concomitante. Enquanto o Jonathan estudava, a Lady Pole e o Stephen Black continuavam sendo convocados para os salões de dança de Esperança Perdida noite após noite. Coitados. Exaustos. Gente. Olha, esses dois estão sofrendo demais. Eu tô com muita dó desses personagens, viu? Também. Eu sinto o cansaço deles aqui de longe. E apesar, assim, dessa elegância dos convidados, assim, eram as festas mais chiques que o Steven já havia visto. E ele tinha uma certa noção, né? Ele era criado do Sir Walter Pole, né? Que era uma pessoa da alta sociedade. E ele continuava impressionado com todo essa gente chique, mas como aquele lugar era decadente, era destruído. Eram sempre as mesmas melodias tristes, né? Tocadas ali por um único violino, uma flautinha velha, todo mundo dançando, o salão mal iluminado, uns toquinhos de vela engordurado, sabe? Era uma tristeza. E às vezes, ao invés de dançar, os coitados tinham que andar em procissões, vagando por quilômetros ali entre os salões sujos e mal iluminados, carregando estandartes rasgados, puídos. E essas procissões, elas celebravam as vitórias do cavaleiro de cabelo de algodão. E alguns desses estandartes, eles eram feitos das peles dos adversários dele. E tinha, tipo, uns bordados, assim, umas coisas com muito... Com a boca, com os olhos. Gente, nossa, é muito sinistro. Sinistro, demais. É muito sinistro. Ai, eu fico toda arrepiada. Eu fiquei muito impressionada nessa parte, assim. Tudo era muito mórbido. Mas o cavalheiro, ele tava, assim, em êxtase, né? Pra ele, isso era a melhor parte. Ele gostava muito dessas procissões e ele também achava que o Steven e a Lady Pole estavam, assim, amando tudo aquilo. Porque quem não amaria, não é mesmo? Quem não amaria, né? Passar todas as noites dançando e andando em procissões e vendo coisas bizarras. É o que todo mundo quer fazer mesmo à noite. Com certeza. Quem precisa dormir, não é? Em toda a sua gratidão, o cavalheiro continuava dando presentes extremamente extravagantes para o Steven. Fossem diretamente enviando-os para a senhora Brandon, por exemplo, ou entregando ao próprio Steven das formas mais mirabolantes. Tem alguns exemplos aqui que a gente vai relatar, que são incríveis. Nossa, eu ri demais com esses relatos, porque assim, são as coisas mais aleatórias possíveis. Vamos lá. Uma vez, um homem foi até o Steven, para pagá-lo por uma aposta feita num lugar aleatório que o Steven nunca foi, sendo que ele também nunca fez a aposta, porque ele não é esse tipo de pessoa, né? O Steven ele é superior a esse tipo de gente que faz aposta. E depois, um cachorro, gente, apareceu na porta da casa, ali na entrada dos criados, né, da casa dos Pole, para entregar um mapa misterioso do condado de Derby com informações extremamente desconhecidas. E assim, o cachorro não desistiu até o Steven ir lá e receber esse mapa. E até mesmo a prefeitura de Bath concedeu ao Steven honrarias por seus serviços e lealdade e ofereceram um jantar em homenagem a ele. Sendo que o prefeito e as pessoas envolvidas nessa homenagem não conheciam o Steven. Fizeram isso só porque ouviram falar de como ele era maravilhoso. E Steven, você merece essas festas, mas assim, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona a sociedade, né?
Pois é. Eu acho que ele trocava tudo isso só por uma noite de sono, uma boa noite de sono, coitado, que não tivesse que ir pra Esperança Perdida. E, obviamente, o Steven ficava extremamente incomodado com todos esses presentes, porque ele sabia que nada daquilo era sincero. E todo mundo à volta dele não percebia o que estava acontecendo. É como se ninguém visse que tinha algo de errado naquilo tudo, né? No cachorro, na prefeitura de Bath, enfim, nas homenagens todas. E toda a sorte que ele vinha tendo, né? E ele e a Lady Pole já se encontravam sob o feitiço do Cavaleiro de Cabelo de Algodão há quase 2 anos. E ele já havia pedido diversas vezes para ser libertado desse feitiço. Ele, ou pelo menos a Lady Pole, mas absolutamente nada aconteceu. O Cavaleiro, como a gente sabe, só escuta o que ele quer. A conversa segue o caminho que ele tá querendo, então ele ignorou 100% dos pedidos do Steven. Tadinhos. E aí, exausto dessa situação toda, o Steven resolveu tentar contar, né, o que estava acontecendo com ele pra ver se alguém poderia ajudá-lo. E ele tentou contar pra muitas pessoas ali do convívio dele, e em diversos momentos, e com todas elas, quando ele tentava contar o que estava acontecendo, acontecia uma coisa mágica, né? A gente começa a ver aqui um pouquinho da influência também do Cavaleiro sobre eles, né? Quando ele começava a dizer que ele e a Lady Pole estavam sob esse feitiço, que todas as noites acontecia isso, deles irem pra Esperança Perdida, o que acontecia é que as palavras que saíam da boca dele eram textões aleatórios, cheios de detalhes sobre assuntos que ele não dominava e que eram completamente aleatórios, assim, que não interessava a pessoa e que não faziam sentido nenhum com o que ele vinha conversando anteriormente. Os temas eram diversos, né? Era sobre o plantio de ervilhas, ele também defendeu Judas Iscariotes, ele falou das experiências de Júlio César e deu uma lista completa de todas as pessoas raptadas por seres mágicos na Irlanda, na Escócia, no País de Gales e na Inglaterra, nos últimos 200 anos. Assim, então, mais aleatório que isso, eu não posso imaginar. Ai, gente, eu amo. Muito bom. Enfim, continuando. A pobre da senhora Brandy, né, que a gente sabe que estava extremamente apaixonada, envolvida pelo Steven, né, que era um homem muito bacana, com aparência muito bonita. Ela estava sofrendo muito com essa falta de ânimo dele. Ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque, enfim, ele não conseguia dizer. E ela também achava que ele estava sendo frio e desanimado com ela, como se ele não tivesse interessado nela. Sendo que o bichinho, coitado, só queria dormir. E apesar dela estar se sentindo negligenciada, ela deixa claro pra ele quais são os sentimentos dela. Eu acho muito fofo que ela fala assim, tipo, tudo bem se você quiser voltar pra África. Eu imagino que, né, a vida lá vai ser melhor pra você. E eu acho engraçado que ela fala que, tipo, a vida lá deve ser maravilhosa, porque você quer comer uma fruta, é só você pegar no pé, tipo, pegar na árvore, né? Lá não vai ter necessidade de uma pessoa como eu, sabe? Que tem uma venda que vende, sei lá, frutas e coisas do tipo. É muito, assim, meio agridoce esse diálogo, porque ela meio que vai dizendo assim, se você quiser ir, eu entendo, porque lá deve ser melhor, assim, eu não sirvo pra nada mesmo e tal. Mas, assim, se você quisesse me levar, né, eu ia e tal. E ele, assim, lesado, ele, você iria pra África por minha causa? Ela meio que confirma, né, que diz que iria, e dá pra ver até que ela fica um pouco triste de ele não ter percebido isso até agora, né? Tipo, poxa, Steven, a mulher tá te servindo chazinho, chocolate, biscoitinho, tudo isso, e tu acha o quê? Entenda o coração da senhora Brandy. Tá difícil de pegar a dica dela, né? Já tem 2 anos, pelo menos, que a gente tá nessa... Que a coitada tá sendo cozinhada em banho-maria. Pois poxa. Mas também vamos combinar que, com todo o sofrimento que esse coitado tá passando, fica difícil de lembrar de paquerar, né? Eu acho que ele não tá no humor, né? O coitado tá exausto. Tá simplesmente, assim, o burnoutinho, né? Coitado. Isso, tadinho. E enquanto o Steven caminhava de volta pra casa, depois desse encontro com a senhora Brandy, ele é chamado por um dos empregados dela, o Toby. Ele avisa que o Steven tinha esquecido o seu diadema de prata na casa da senhora Brandy e ela mandou o Toby para devolvê-lo. O Steven diz que o objeto não pertencia a ele, mas o Toby acaba rindo e dizendo assim, mas até parece que eu nunca te vi usando isso uma centena de vezes. Então o Steven entende o que estava acontecendo, acaba aceitando e levando o diadema com ele. Mas à frente, ele acaba interceptando um furto e consegue reaver o objeto roubado, um bastão de prata embrulhado num veludo.
o dono do objeto, ele muito estranhamente resolve presentear o Steven com o objeto, como forma de agradecimento. E é uma história muito boa, porque ele diz que é pra ensinar a mãe dele a não deixar a janela aberta, porque ele sabia que ladrões iam entrar e roubar tudo, e pra que isso não acontecesse novamente, ele ia... Se ele voltasse com o objeto, ela ia pensar que tava ok deixar a janela aberta, mas não pode. Uma história muito aleatória, assim. Muito. Ele também entende o que estava passando ali, no que estava acontecendo, e imaginou que qualquer coisa que tivesse naquela rua ali tão movimentada, tão cheia de lojas, poderia acabar se tornando um presente indesejado. Então ele acaba decidindo ser mais esperto do que o cavalheiro de cabelo de algodão e resolve tomar um caminho alternativo. Essa mudança de caminho dele não adiantou de nada, porque mesmo nessa rua que ele escolheu ir, que era uma rua de casas modestas, que não tinham muito atrativo, ele acabou topando com uma bola de prata, cujo topo havia uma mão aberta com o dedo decepado. Essa bola era um orbe, que é um objeto régio, né, que normalmente costuma ter uma cruz no lugar dessa mão com o dedo decepado, que simboliza que o mundo pertence a Deus. E que o rei é uma pessoa temente a Deus. Isso, não, e um representante de Deus na Terra. É como se Deus aprovasse o rei mandar em todo mundo, é uma coisa assim. Enfim, e esse símbolo, ele era conhecido do Steven, né, essa mão com o dedo decepado, porque ele era muito utilizado pelo cavalheiro. E no fim, por conta de todas essas circunstâncias, ele acaba tendo que aceitar mais esse presente. E pensando nesse símbolo do cavalheiro, a gente lembra do trato que ele fez com o Missionário, né, pra trazer a Emma de volta. O que é que ele acaba pegando dela? É um dedo, né, decepado. Então, as coisas começam a se conectar e fazer um pouco de sentido, né? É verdade. E sem outra alternativa, o Steven, ele acabou seguindo pra casa, né? Pra casa em que ele trabalhava, do Sir Walter, com o diadema na cabeça, o pesado orbe de prata numa mão e o cetro na outra. 3 símbolos régios, né? Por que será? A cerimônia de posse dele. Não é? Exatamente, foi coroado nosso rei Steven. Mas na hora que ele entra, né, que ele coloca o pé na residência dos Poe, ele se viu transportado para uma outra casa. Ele percebe que não era nas outras terras, né, era ali na Inglaterra mesmo, mas era um outro lugar. E ele se vê na companhia do Cavalheiro de Cabelo de Algodão. Ele percebe que essa casa era de moradores que acabavam de se mudar, não estava tudo ainda no lugar, tinha muitas coisas ainda embaladas em caixas, por todos os lados. E havia uma pessoa ali naquele ambiente que não percebeu a presença nem dele, nem do cavalheiro na sala. O cavalheiro de cabelo de algodão, ele começa a lançar olhares de desdém e desaprovação pro morador da casa. É muito boa essa parte. E ele fala pro Steven que se tratava do novo mago, o Jonathan Strange. E ele vai logo menosprezando e dizendo que ele era tão estúpido e quase tão feio quanto o Mr. Norrell. E ele até começa a tirar bolas de papel no Jonathan pra provar o seu ponto. E o quão superior ele é, né? Claramente, jogando bolas de papel no mago. Porque não? Que idiota. O mais legal é que tem uma hora que o Steven, ele nota, assim, né, que tudo do Jonathan irritava o cavalheiro, né? Até a altura dele. Por mais que os dois tivessem a mesma altura. Sim. Ai, eu adoro. Hater. Total. E apesar do que acreditava o cavalheiro, né, de que o Jonathan era tão burro quanto o Mr. Norrell, o Jonathan acabou percebendo que havia alguma coisa ali, né? Ele percebe o som de uma conversa e ele acha que estava ouvindo a conversa dos vizinhos. Ele até chama um dos criados, né, pra ele falar, tipo, esses vizinhos, elas são as 2 senhoras, né, falam muito alto, alguma coisa do tipo. Mas acaba não fazendo nada a respeito. E o Steven, ele começa a ficar muito incomodado ao perceber que o cavalheiro realmente detestava o Jonathan. E ele começa a temer pela segurança do mago. E ele acaba convencendo o cavalheiro a acompanhá-lo de volta à casa dos Poe para deixar o Jonathan lá e evitar que algo de ruim acontecesse com ele. Vamos agora para o capítulo 27, A Esposa do Mago, que já se passa em fevereiro de 1808.
Londres agora tinha 2 magos, né, pra chamar de seus. E naturalmente o Jonathan era o favorito de todos, né? Ele era mais a figura que as pessoas imaginavam que seria o mago, né? Ele era mais conversador, né? Era uma pessoa sociável, ele era agradável e também ele não fazia oposição em falar de magia nem de demonstrar magia, né? Aqui e ali fazer um showzinho, que é o que o pessoal gostava, né? O Jonathan e a Arabella, eles frequentavam muitos jantares e saraus, e ele quase sempre fazia demonstrações de magia para entreter os convidados, né, nessas ocasiões. Sim. E é legal, nesse momento, ver como o narrador, ele usa essas pequenas efemérides para contrapor o Jonathan e o Norrell, né, através de cada pequeno detalhe. Enquanto o Mr. Norrell, ele falava que o mago só precisava lá da bacia de prata e da água limpa para ter as visões, né? O Jonathan já fazia essas visões em qualquer pocinha de líquido que ele tivesse ali à disposição. Podia ser água, vinho, o que quer que tivesse, né? E ali jogado por cima da superfície. E ele, inclusive, acreditava que se via muito pouco nas bacias de prata. Então já tá contradizendo o Norrell aí, de cara, né? Isso acaba mostrando pra gente como o Jonathan, ele era criativo, né? Ele era adaptável, despojado, enquanto que o Norrell era mais pragmático e mais, assim, só ia de acordo com as normas. E o Jonathan e a Arabella, né, recém-estabelecidos em Londres, eles estavam lá ocupados decorando a casa deles. E certa manhã, enquanto que a Arabella aguardava pelo Jonathan para decidir sobre umas cortinas, a coitadinha acabou sendo arrastada para a casa dos Poe, para esperar pelo Jonathan enquanto ele resolvia um assunto ali relacionado à guerra. O Sir Paul encontrou o Jonathan pelo meio do caminho e arrastou ele porque um almirante britânico havia desaparecido com a frota aí de 10 fragatas, e o Sir Walter achava que a magia poderia ser uma forma de encontrar esse almirante perdido. E aí os três vão conversando, né, jogando conversa fora pelo caminho, e a Arabella acaba fazendo uma brincadeira, dizendo que o Jonathan era bem bagunçado com o tempo, né, meio atrasado. O Jonathan fica assim um pouco envergonhado e não querendo dar esse gosto pra Arabella. Ele fica tentando achar um motivo pro atraso dele, né? Até que ele chega à conclusão de que era o relógio dele que devia estar errado, porque já era meio-dia e ele não estava ouvindo os sinos da igreja. Aí o Sir Walter, meio assim um pouco constrangido, ele fala que isso era devido à doença da Lady Poe, que os sinos, né, eram particularmente penosos para ela. Então, em consideração a ela, os sacristãos das igrejas, que estavam ali pelas proximidades da casa deles, não tocavam os sinos. E aí, já na casa do Sir Walter, quando ele e o Jonathan foram lá se trancar numa sala para analisar os mapas e pensar nas estratégias para resgatar, né, o almirante, a Arabella acaba ficando sozinha numa sala, vendo uns quadros, até que ela vê um outro ambiente, né, é uma porta entreaberta, ela vê um ambiente com outros quadros mais bonitos, mais coloridos, e ela chega junto, né, e entra nessa sala. A iluminação dessa sala, ela parecia uma coisa meio que sobrenatural, sabe? A iluminação natural que vinha ali de fora, pelas janelas, não estava muito casando com a iluminação ali dentro. É como se os quadros estivessem até um pouco em movimento em alguns momentos, né? Ela tem essa sensação. Ela começa a observar essas pinturas e percebeu que todas elas retratavam Veneza. E a título de curiosidade, esses são os quadros que estavam na casa da senhora Wintertown, né, a mãe da Emma, e que ela deu de presente a eles no casamento. A Arabella estava lá olhando, né, as paredes, e aí quando ela faz a volta, ela tem um sobressalto ao perceber que ela não estava sozinha na sala. Tinha uma mulher lá muito elegante, muito bem vestida, e pelo jeito que ela estava lá, assim, ela estava bem à vontade, ela achou que não seria nenhuma governanta, nenhuma criada, né? Então ela achou meio estranho que o Sir Walter não tivesse apresentado essa mulher a ela, né? Era a Lady Poe. A Arabella, ela se desculpou por ter invadido ali o ambiente, mas a Emma falou que não tinha problema, que ela podia ficar à vontade e olhar os quadros o quanto que ela quisesse, e até menciona que faz muito tempo que ela não via ninguém. Tadinha. Não, dá muita dó. Sim. As duas, elas ficam conversando sobre esses quadros de Veneza, e aí a gente percebe que
aqueles 2 anos que a coitadinha da Lady Paul passou ali naquelas festas deixaram ela bem amargurada, sabe? Essa conversa delas, apesar de se tratar dos quadros, tem meio que um sentido dúbio. E aí a gente pode também aplicar esse mesmo diálogo para o que vem acontecendo na vida da Lady Paul, né? Porque ela é uma prisioneira do cavalheiro de cabelo de algodão. Ela diz assim, né? Quando a Arabella terminou, ela pediu para que ela se sentasse ali perto, né? E perguntou, são do seu agrado? E a Arabella respondeu, bem, sem dúvida são quadros muito bonitos. Gosto especialmente das pinturas de procissões e festas. Nada temos de semelhante na Inglaterra. Tantas bandeiras adejantes, tantos barcos dourados e trajes requintados. Mas me parece que o artista gosta mais de prédios e céus azuis do que de pessoas. Ele as faz tão pequenas, tão insignificantes. Entre tantos palácios de mármores e pontes, parecem quase perdidas. Não acha? A jovem pareceu se entreter com isso. Sorriu um sorriso irônico. Perdidas? Ah, creio que estão mesmo perdidas, pobrezinhas, porque ao fim e ao cabo Veneza é só um labirinto. De certo um belo e vasto labirinto, mas de qualquer forma um labirinto e ninguém exceto seus habitantes mais antigos sabe de fato por onde anda, ou ao menos assim eu entendo. Mesmo? Disse Arabella. Sem dúvida, isso deve ser muito inconveniente. Contudo, a sensação de se perder num labirinto me parece tão agradável. Ah, daria quase tudo para estar lá. A jovem a observou com um sorriso estranho e melancólico. Se tivesse passado meses como passei a caminhar a exaustão por aquelas vielas escuras sem fim, creio que pensaria de outra forma. Os prazeres de se perder num labirinto enfadam muito depressa. Quanto às cerimônias curiosas, procissões, festas, bem, encolheu os ombros. Eu as detesto. Tadinha. A gente percebe que, assim, ela não tá falando só sobre Veneza, né? Não, definitivamente não. Se aplica à vida da coitada, né? Que é um inferno. Atormentada. Em esperança perdida, tadinha. E é importante lembrar, né, que a doença da Lady Paul era uma coisa que a cidade inteira sabia. Então, observando ela, a Arabella não vê muito um aspecto de doente nela, né? E ela fica meio curiosa e confusa com isso. E durante a conversa das duas, a Arabella acaba mencionando que era esposa do Jonathan e que ele era discípulo do Mr. Norrell. Ela menciona o Mr. Norrell porque, enfim, ele era alguém conhecido da Lady Paul, mas a Lady Paul acaba tendo uma reação que não era o efeito que a Arabella acreditava que iria causar. A Lady Paul acaba dizendo secamente, Mr. Norrell não é meu amigo. Teria sido melhor morrer do que estar como estou. É uma declaração muito, muito pesada, né? Então a Arabella acabou se vendo sem saber como reagir. E aí ela tenta amenizar pro lado do Mr. Norrell, né? Tentando fazer meio por educação e por constrangimento. Mas a Lady Paul começa a fazer várias perguntas sobre o Jonathan, né? E diz que ele precisa saber com o que está lidando, né? Se referindo ao Mr. Norrell. Basicamente saber que o Mr. Norrell não é alguém confiável. E, por fim, ela acaba pedindo que a Arabella passe um recado ao Jonathan, né? E alerta que já havia tentado diversas vezes contar aquilo para outras pessoas, mas que não tinha conseguido. E que era basicamente falar aquilo que a gente já relatou antes, né? Falar o que estava acontecendo com ela e que provavelmente quando ela começasse a falar, iria sair um monte de abobrinha da boca dela sobre um assunto muito aleatório. Sim. E durante esse momento, a Arabella começa a perceber alguma coisa, ela nota algo por trás dos espelhos, como se algo no quadro tivesse se movimentado. E ela acredita que aquela sala parece não tá no mundo, né? Como se estivesse num outro plano, uma outra atmosfera, quase como se fosse algo não palpável. E, obviamente, a Lady Paul não consegue falar o que ela queria. Ela tenta várias vezes, dá muita dó. E acaba sempre falando de um assunto aleatório. E ela acaba sendo interrompida pela chegada do Sir Walter, que olha pra ela com tristeza e resignação. Ele sugere que a esposa precisa descansar e leva ela embora dali. E ela vai, mas pede pra que a Arabella retorne pra visitá-la, né? E que passe o recado para o Jonathan. Inclusive, nesse momento da chegada do Sir Walter, ela acaba mencionando que tá cansada, né, do seu cansaço habitual, por ter passado a noite caminhando por quilômetros e dançado a fio. Ela também fala que nunca tem companhia, pelo menos não companhia de cristãos. Um discurso, né, uma fala de uma pessoa que não tá muito aqui com o pé na realidade. A gente sabendo da condição da Lady Paul,
faz sentido o que ela tá querendo dizer, mas Sim. pra Arabella começa, eu acho que a fazer sentido no sentido de o adoecimento dela não é físico, né? Ela talvez comece a ver que ela não tá muito bem da caixinha. O que dá muita dó, porque isso coloca ela, principalmente nessa época, né, num lugar, sei lá, inacessível, né? É tanto que a gente vai ver as consequências. E eu acho que até o Sir Walter, ele meio que tem um pouco de vergonha dela e ele tenta isolar ela, sabe? Assim, Sim. você percebe que esse cuidado todo tem um pouco de preocupação, mas também tem um pouco de, tipo assim, meu Deus, esconde essa louca em algum lugar, não deixa as visitas encontrarem com ela. Exatamente. É muito triste, né? Sim. A Arabella, ela acaba ficando sozinha e ela ouve, em seguida, um sino começando a tocar. Ela acaba estranhando, né? Porque há pouco tempo ela soube que todos os sinos dos arredores haviam sido parados, digamos, por pedido do Sir Walter, né? Em respeito à Lady Pole. E é um sino muito triste e muito distante, né? E trouxe aos pensamentos dela lembranças melancólicas e até mesmo sinistras. Arabella é interrompida pelo Sir Walter enquanto ela vislumbrava essas imagens desoladoras. E quando ela volta a si, ela acaba se sentindo um pouco tonta. O Sir Walter percebe, né, que ela não estava bem e pede desculpas por qualquer história meio maluca, meio perturbada que a Emma tivesse contado. E acaba pedindo que a Arabella não comente com ninguém a respeito daquilo. Quando eles saem de lá, estão conversando, a Arabella e o Jonathan, e ele conta sobre a impressão de ter visto o criado do Sir Walter, o Steven, com uma coroa, um cetro e um orbe nas mãos. Mas que no instante seguinte, esses objetos haviam sumido. E a gente sabe que ele estava com esses objetos lá na casa dele, né, no capítulo anterior. Então, é bem curiosa essa parte. E a Arabella acaba se vendo nesse momento num certo conflito, né? Porque ela fez promessas contraditórias. Ela prometeu ao Sir Paul que não conversaria com ninguém sobre a situação, sobre o encontro com a Lady Pole, mas também prometeu a Lady Pole que conversaria com o Jonathan sobre o que estava acontecendo com ela, né? Sobre o estado em que ela se encontrava. Arabella reflete sobre isso, tenta conversar com alguém sobre esse dilema, mas sem contar qual era o dilema de fato. As pessoas não entendem muito bem e não conseguem ajudá-la. E a conclusão a que ela chega é que ela vai confiar no Sir Walter, né? Considerando que ele sabe o que é melhor pra Emma, e que não vai contar pro Jonathan o que a Lady Pole contou pra ela. O que é uma escolha muito errada. Ô, Arabella, você devia contar. Arabella, tem uma pessoa que tá dizendo assim, olha, seu marido tá tratando com uma pessoa perigosa, e você escolhe não avisar isso pro seu marido. Assim, onde tá o teu juízo, Arabella? Não, e assim, gente, olha, uma coisa que eu tenho que deixar clara é que existe uma regra num casamento, certo? Uma regra universal. Todos os casamentos seguem essa regra. Não é fofoca se você está compartilhando com seu marido ou com sua esposa. É verdade. Ou com seu, né? Com seu respectivo. Seu cônjuge. Seu cônjuge, pronto. Não é fofoca. Porque assim, você compartilha tudo com aquela pessoa. A fofoca também. A fofoca não, né? O comentário, a história, aquele evento. O podcast da Leila Germano, né? A partilha. Exatamente, a partilha. Então, e principalmente porque foi uma promessa relacionada ao Jonathan, né? Era um aviso, principalmente. E era importante que o Jonathan soubesse sobre o estado em que a Lady Pole estava. Então, assim, Arabella, não dá pra você fazer a fina, a educada nessa hora, entendeu? Você não vai sair contando pro Drawlight, né? Você conta só pro seu marido, né? Pro seu marido tá tudo bem. Tá lá nas letras miúdas do contrato do casamento. Todo mundo sabe disso, contou pra alguém. Você sabe que o cônjuge vai saber. Vai saber, exatamente. Continuando, alguns dias depois, os Strange vão a um conceito e lá a Arabella tem um encontro extremamente desagradável com o Drawlight. Ele soube, né, que ela havia se encontrado com a Lady Pole, que ninguém tem acesso a ela, então ele tava ali querendo saber todas as fofocas. Ele tenta arrancar todas as informações da Arabella pra alimentar as fanfics, né, que ele criava sobre o desaparecimento, sobre a doença da Lady Pole. Mas a Arabella é muito fina, muito elegante, e não dá nenhum cabimento, ela não cai no papinho do Drawlight, e acaba concluindo que ele era um homenzinho muito detestável. E assim, a gente termina o capítulo com essa
prova aqui de que a Arabella é uma pessoa maravilhosa, porque se ela não gosta do Drolight, ela tá do lado certo. Ela tá certa. E assim, pode contar um segredo a ela, porque realmente... Ela não vai entregar ninguém. Poxa, Arabella, mas pro Jonathan podia, né? Vamos combinar? Olha, isso era um alerta. Eu acho que foi um erro. Se fosse assim, alguém conhecido meu, alguém dissesse, olha, tem uma pessoa que trabalha com sua mãe, seu marido, seu pai, sua irmã, que ela não é boa gente, eu iria correndo contar. Eu também. Não esperava 2 segundos. Eu super contaria, com certeza. Primeiro porque eu sou fofoqueira, assim, é uma característica minha que eu tenho que aceitar. Eu gosto de uma fofoca. E a pessoa pra quem eu sempre fofoco tudo é o Diego, né? Então, a gente tem até aquelas figurinhas, fofoca, aceito, tu já viu? Que é um galo com uma garrafinha de café, acho que é com bullying, uma coisa assim. E aí a aceita é um pintinho. Eu amo. Ai, então, maravilhoso. Assim, faz parte da relação. Cara, imagina, você ser casado com alguém com quem você não pode fofocar. Lembra daquele casal? Eu não lembro, são os famosos. Que um ia dizer pro outro, tipo, eu tenho coisa pra te contar. Mas isso é edificante, porque se não for edificante eu não quero saber. Tipo, que inferno de casamento. Ai, que pessoa chata. Não, gente, fofoca edifica sim. Edifica a alma, o espírito. E constrói ali pontes, né? E constrói pontes, com certeza. Com certeza. Melhora o clima, melhora a pele, o humor, cura a depressão, trata a ansiedade. Fofoca é tudo. Fofoca é tudo. E é com essa mensagem edificante, né, que a gente termina esse capítulo, esses capítulos maravilhosos, esse episódio maravilhoso. Sobre a série, né? O que eu lembro. O primeiro capítulo, a gente tem o Mr. Norrell entregando os livros e falando, né, sobre todo o planejamento do estudo pro Jonathan e também, tipo, se empolgando com o Jonathan chegando e sendo o pupilo dele. Já o capítulo seguinte, o Orbe, Coroa e Cetro, não tem. Eu não lembro dele. Pelo menos não nesse momento do Steven com o Orbe, a Coroa e o Cetro e tudo mais. A Sarah Brandon também não tá na série. Sim, não tem. Foi tirada, tadinha. E a história toda do capítulo da esposa do mago, né, da Arabella. Sim. A parte deles estarem planejando reformar não, mas decorar a casa e se encontrar pra ver cortinas e tudo mais, isso é eliminado. Mas o encontro na casa dos Paul, né, em que a Arabella acaba conhecendo a Emma, isso tem também. E os sinos também estão lá presentes, né? Que é uma coisa importante a gente falar sobre os sinos, porque isso aqui é uma informação agora que mais pra frente vai fazer sentido, né? A gente sabe que viu em outros capítulos que os sinos estão relacionados às outras terras, né? Essas criaturas mágicas. Como se fosse um portal pra lá, né? Isso, exatamente, né? Um prenúncio, um anúncio, enfim. Então, ela ter começado a ouvir isso já é um indício de que algo vai acontecer aí nos próximos capítulos envolvendo a Arabella e as outras terras. É verdade. E a Lady Paul, ela tá assim com um aspecto bem mais doente e tal. Na série, ela fica bem... É mostrada bem pálida, bem assim mesmo. E as roupas também são como se fossem roupas de dormir, né? Ela não tá com os trajes, assim, típicos, né? De ficar em casa, de receber uma visita. Ela tá, assim, meio com o cabelo solto, como se ela tivesse doente mesmo, né? E meio... Tem um aspecto meio, assim, de uma loucura, sabe? Como se ela tivesse realmente fora de si, assim, sabe? Aquela imagem bem clichê de uma pessoa louca, assim, que tá meio... Sabe? Que não se veste, que pijama. Isso, exatamente. Meio descuidada e tudo mais. E acho que é isso. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Mais esse episódio maravilhoso desses capítulos. Sim, incríveis. E longos, né? Os capítulos estão ficando mais longos. Estão ficando cada vez mais longos. Interessantíssimos. Lembrando que se você estiver lendo os capítulos com a gente, acompanhando o projeto de leitura, tiver alguma mensagem que queira mandar sobre esse episódio ou sobre outros episódios que você ouviu, seja dessa temporada ou das anteriores, manda um e-mail pra gente no estalagempodcast@gmail.com. A gente se vê daqui a uma semana. Tchau! Tchau e até a próxima!